Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras. Tudo bem com vocês? Pois então, dessa minissérie aí de 3 capítulos sobre os cartuchos em si, né? Cartucho metálico, eu me toquei de falar um pouquinho, já que não era esse o intuito daqueles vídeos, sobre a diferença de um para o outro. Bom, então vamos tentar reduzir o máximo possível, porque se for para a gente ter aquela conversa igual como se fosse uma live, bota horas aí e ia ter muita coisa para se falar. Mas então vamos lá. Vocês podem ver, todo cartucho de plástico ele tem um pedaço do latão. Todo. Tem uns que são bem mais aqui acima, tem uns que ficam nessa parte aqui mediastina desses outros, mas eles têm uma parte de latão. Essa parte da culatra dele obrigatoriamente tem que ser latão, senão ele vai quebrar logo. Ele ficaria muito frágil. E tem algumas pessoas vendendo cartuchos todos de plástico por aí, né? Nessas lojas virtuais da vida. Olha, com sinceridade, eu não testei, eu não posso falar, né? Então deixa para quem queira testar essas coisas, quem queira investir nisso. Eu acredito que não vale a pena, porque quem pode comprar, eu prefiro comprar coisas originais, né? Então esse é o meu ponto de vista, é a minha humilde opinião. Eu prefiro comprar esses originais. Então vamos lá. Todos eles têm essa ponta metálica. E aí, os de plástico, eles ficam por dentro dessa ponta metálica. Eles vão basicamente até aqui, aproximadamente. E são inferiores, a não ser se for um cartucho magno, ele fica quase o tamanho desse aqui, até passa um pouquinho, mas besteira. Então você tira por aqui, olha. Olha o comprimento deles. Mas esses, vamos dizer, 3T, SG, tudo fica nesse comprimento mesmo. Isso aqui é padrão, né? Apesar de que esse aqui não é original, uma recarga minha, né? Eu tenho prensa apostilada, quero deixar bem claro, né? Já disse isso em vídeos anteriores, eu tenho prensa disso aqui apostilado. E, bom, eu recarrego, deixo o padrão que vem de fábrica. Não tem que dar nem tirar, o padrão que vem de fábrica. E graças a Deus, com exceção acho que de uma falha ou outra, por causa de defeito da espoleta, né? Acreditem, toda cartelinha pode vir uma surpresa, mas é muito raro, é bem difícil, sendo sincero com vocês. Armazeno corretamente todos os meus equipamentos, insumos, então é bem difícil as espoletas deixarem a gente na mão. Agora, qual a moral da história de um para o outro? Bom, no meu também humilde ponto de vista. Esse aqui ele é bem mais barato que esse. Se você comprar ambos recarregados, por exemplo, 12 recarregados, esse aqui deve ser umas 3 a 4 vezes mais barato que esse. Só que o problema é que se você pensar em recarregar, esse cara aqui você carrega uma vez, 2 vezes, vá lá uma terceira, ele está todo rachado nas beiras. Está todo destruído, está todo feio. Pode não ter uma certa resistência, né? Então é o que você consegue fazer. E o outro porém, essas espoletinhas aqui, aí que tem o maior porém, vamos dizer, né? Essas espoletinhas, aqui é espoleta de cartucho plástico, isso aqui é metálico. Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu ia até tentar mostrar para vocês, mas não está aqui, uma deflagrada. Eu guardo, todos os meus espoletos eu guardo. Tiro o caçabo de lá da frente, né? Se um dia eu precisar ter que fabricar minhas próprias espoletas, vai saber se vai ter falta, se vamos ter outro Covid, a gente não sabe. A nível de permissão de comprar eu posso, como eu disse a vocês, tudo meu é legalizado, tudo meu está dentro das normas, das leis, tudo eu tenho recarga. Tanto curtas como longa, como catilha, eu tenho recarregador. E é tudo apostilado. Então, mas a gente não sabe se a indústria vai ter em falta, se eu vou precisar, então dá para ser feita a recarga desses caras aqui. Dá para ser feito. Não é simples, não é legal e não é rápido. É bem demorado, mas dá para ser feito. Só que tem um porém. Vamos lá. Esse aqui não entra nesse. Então, e para que eu compraria esse para tentar colocar nesse, visto que esse cara aqui é 3 vezes o preço desse? Não tem sentido, mas é. O cartucho metálico ele é mais barato, mas ele é considerado um cartucho descartável. Os cartuchos de plásticos, perdão. Os cartuchos de metal, eles são cartuchos feitos para recarga, basicamente. Essa espoleta aqui, quando eu comprei, a última vez que eu comprei espoleta foi em 2022. Eu paguei nesses caras aqui a centena, R$42.
enquanto a centena desse aqui eu paguei R$160. E já ia aumentar para 180, 2022. O camarada já estava aumentando para 180, isso foi promoção. Então, vamos botar aqui naquela semana mesmo, né, já ia para 180. E, bom, andando por algumas lojas aí no Brasil, né, a gente viaja, a gente vai pegar, a gente compra, depois vai pegar, eu não quero estar pagando frete não. Mas andando em algumas lojas do Brasil, você encontra promoções disso aqui. Então, se você pode comprar insumos para recarga, né, hoje, com essa legislação que nós temos, né, infeliz legislação, eu acredito que você deva dar uma pesquisada antes de fechar negócio. Vale a pena comprar uma quantidade maior, né, vale muito a pena, do que comprar só cartela. Agora, se a realidade financeira não permite, ou seja, diversos fatores, aí quem tem cão caça com gato, lógico, né? Mas eu aconselho sempre pesquisar bastante, né, em lojas grandes que nós temos de outros estados e que façam o delivery, a entrega, né, e a transportadora para a sua região. Sempre quando envolve munição é mais caro. Por quê, meus queridos? Porque transportadora não pode ser correio, pelo que eu tenho entendido até hoje desses lojistas que me falam. Eles mandam armas de fogo, para alguns estados não. Alguns estados não são aceitos. Eu não sei se agora... Bom, não vou chutar. Mas se eu não me engano, parece que é o Maranhão e Pará, não sei se tem mais, eu não sei. Não estou dando certeza, eu estou apenas supondo. Mas se eu não me engano, tem Maranhão e Pará nessa lista. Se não me engano. Então os Correios não entregam armamento, né, para esses estados. Outros já entregam. Onde eu resido, ainda menos até agora, 2025, maio de 2025, eles já estão entregando. Sai nessa faixa, vamos botar de um certo valor bem mais barato que esse aqui. Por no menos 2 vezes mais barato que uma transportadora bélica que faça esse tipo de envio, munições. Mas armamento sai bem em conta. Bem em conta você comprar por fora de alguns estados, comprando em outros e pagando esse transporte pelos correios. Então fica essa dica. Mas munição, infelizmente, é muito caro, porque eles mandam por transportadora. Bom, então o que pesa nesses caras é esses valores. Mas se você realmente faz muita utilização do tiro desportivo ou de caça, só compensa esse aqui se você pode estar comprando. Só compensa. Eu digo a vocês, em 6 meses eu tiro a diferença disso aqui brincando de um desses para o outro. Mas brincando, né? Então eu utilizo bastante isso aqui, bastante. Quilo de pólvora não demora muito não, viu? Fala a vocês, rapidinho vai. E, bom, mas é um preço que a gente paga com essa infeliz legislação, com essa infeliz política que nós temos no nosso país. Mas basicamente as diferenças desses dois é essa. Esse aqui é para ser rápido e esse aqui é para ser de longa data. Agora também tem um questionamento. Tá, você tem espingarda monotiro, beleza, tem. Você tem espingarda pump, tenho. Então você só pode usar na pump essa aqui. Aí que tá, meus amigos. Há anos eu uso esse aqui. E eu falo desde a anterior, 586.2 eu já usava isso aqui. Então, não tive plano de nada até agora. Se tiver, bom, qualquer carro quebra também, né? Até Ferrari quebra, né? Então, arma de fogo não é diferente. Se ela está quebrando é porque ela está sendo utilizada muitas vezes, como são os meus equipamentos. Eu não comprei para ser colecionador, né? Eu comprei para ser caçador, atirador desportivo. E eu faço valer a pena isso aqui. Ora, se nós estamos em maio, eu já estou com quantas habitualidades? Quase 50, estou com 48 habitualidades. Em maio, 48 habitualidades. Então, até o final do ano eu estou com praticamente 100. Só esse mês agora, hoje é dia 17, só esse mês eu já fui 3 vezes. Então, e fui pouco. Esse mês ainda fui pouco. Pois é, meus nobres, então ficam essas dicas sobre a utilização, sobre a resistência. Eu já falei sobre esse cara aqui, como manter, como fazer uma durabilidade maior. Eu dou essas dicas a vocês. Vocês pensam que pump não funciona legal isso aqui? Cara, funciona muito bem. É a mesma coisa, como eu falei no início desse vídeo. Só diferencia daqui para cá. Mas o cano não é o mesmo? Aqui, ó, o cano da 12. A mesma coisa. Ah, mas o extrator é fino. Cara, se quebrar eu troco. Se quebrar eu troco, não tem problema não. O que acontece é você ter uma espingarda que você possa colocar 5, 7 cartuchos só no tubo carregador.
E a diferença que a outra é só uma, apesar que eu não vou falar para vocês o contrário, viu? Adoro monotiro, adoro monotiro. Mas é um prazer muito grande, principalmente quando se trata desses pequenininhos aqui, ó, 32. Cara, isso aqui é um espetáculo. Isso aqui é uma maravilha tirar com isso aqui. Monotiro é um espetáculo. Mas a diferença dessa aqui seria mais para uma caçada, né? 12 é 12. Então, apesar de que a outra também não fica para baixo, não. Dependendo de onde você acerte, se você está fazendo caçada de espera ou caçada de trilha, aí já cada um sabe o que está fazendo. Cada um assume seu risco. E, bom, mas você usa isso aqui numa pampa que é uma maravilha. Eu vou ver se eu tento lembrar. Eu já fui várias vezes com o intuito de gravar algumas coisinhas ou outras. Mas eu vou ver se eu demonstro a ciclagem disso aqui. Qualquer hora dessa. Então, uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Que o grande arquiteto do universo Deus esteja aí à frente de nós o tempo inteiro e de nossos familiares. Fiquem com Deus.